7 a 9, Tiago se dirige para encorajar os irmãos, que eu já disse aqui inúmeras vezes, que eram perseguidos, expulsos de suas casas, perderam suas propriedades. Esses irmãos perseguidos, passando por diversas dificuldades, são os que são encorajados por Tiago. E a forma de Tiago encorajar esses irmãos é chamando eles a trazer à memória o que lhes traria esperança, como vimos aqui. E qual é essa esperança a qual Tiago se refere? Está lá no verso 7, bem no iniciozinho, volta um pouquinho. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Essa é a esperança última para aqueles irmãos tão sofridos e é a esperança última para nós também. Na sequência, nos versos que vamos considerar hoje, Tiago vai exemplificar na vida dos profetas do Antigo Testamento a paciência, a esperança que aqueles irmãos destinatários e nós devemos cultivar. Então vamos lá. O primeiro ponto eu denominei o exemplo dos profetas. Está lá em Tiago, capítulo 5, vamos ler o versículo 10 novamente e a parte A do verso 11. Diz lá: Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Como hábito, vemos Tiago, logo no início do verso 10, se dirigindo à igreja, chamando os destinatários de irmãos. Então temos uma mensagem aqui para a igreja, como ele já havia feito no verso 5, no verso 7, no verso 9, tudo do capítulo... no verso 7 e 9, tudo do capítulo 5. E foi assim que ele exorta agora os irmãos da igreja a serem conformes, observarem a perseverança e a paciência dos profetas. Naturalmente, quando Tiago cita profetas, ele está se referindo aos profetas do Antigo Testamento. A palavra usada exemplo, ou em outras traduções, modelos, que deve ser adotado para aqueles que querem seguir o exemplo ou o modelo dos profetas, é de grande importância para o correto entendimento dessa passagem. Essa expressão tem dois significados. Ela pode ser usada no sentido negativo, um modelo ou um exemplo a não ser seguido. Outra forma de observarmos, de encontrarmos ela, é um sentido positivo, um exemplo e um modelo a ser seguido, cuja conduta nós temos que imitar. E é o caso aqui do texto de Tiago, no sentido positivo. Os justos a serem imitados, que a igreja deveria seguir o mesmo modelo, e essa palavra traduzida como exemplo e modelo quer dizer se conformar, ter cada vez mais a forma parecida com a deles, são justamente os profetas do Antigo Testamento. Os leitores, nós já vimos aqui que os destinatários eram judeus que foram convertidos a Cristo. Então eles eram conhecedores da lei judaica, eram conhecedores da história do Antigo Testamento, dos profetas. Liam nas sinagogas e os textos do Antigo Testamento eram lidos, como são até hoje, também nas igrejas cristãs. Diversas figuras proeminentes do Antigo Testamento eram exemplos de paciência e perseverança, apesar das tribulações. Você pode ver depois na sua casa a lista de heróis da fé, lá em Hebreus capítulo 11. Os destinatários estavam sofrendo por confessarem o nome de Jesus. O sofrimento não era qualquer sofrimento que a igreja passava. O sofrimento que a igreja passava era o sofrimento daqueles que confessaram publicamente e levantaram a bandeira de Jesus Cristo. Era por isso que eles foram perseguidos. Então o exemplo era muito vívido para eles, porque os profetas falaram em nome do Senhor, e agora
eles estavam passando dificuldades à semelhança dos profetas, porque eles falavam em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim como aqueles cristãos, carregando a mensagem do Evangelho, não eram ouvidos ou acreditados, assim haviam sido os profetas. Notem que Daniel, em oração, se dirige a Deus com total compreensão dessa realidade. Segure aí, Tiago, vamos lá para Daniel, capítulo 9, profeta Daniel, capítulo 9, versos 4 a 6. Olha essa oração de Daniel que vai revelar qual era a situação dos profetas, umas das dificuldades que eles passavam. Daniel, capítulo 9, versos 4 a 6. Orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei: ó Senhor, Deus grande e temível, que mantens tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Nós temos cometido pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Aqui. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados e a todo o povo. Então a realidade que guarda semelhança entre esses profetas e aqueles cristãos, lá no contexto de Tiago, é que eram homens que conheceram a verdade de Cristo, enquanto que os profetas eram homens que receberam a revelação da verdade de Deus. E esses dois, tanto um quanto o outro, clamavam essas verdades e eram perseguidos, passavam por dificuldades por causa destas. Só que, a exemplo do que fizeram então os profetas, aqueles cristãos deveriam ser igual, semelhantes. Paciência, diz o nosso texto lá, paciência diante do sofrimento. Você já reparou, meu irmão? Se você tem um hábito de ler a Escritura, deveria ter, se não tem, crie agora. Se você tem um hábito de ler a Escritura e já leu ali, vou dar uma sugestão, não lê assim, abre e lê o que aparece, não. Lê capítulo 1, 2, 3, vai lá do início ao fim, ou lê o primeiro Novo Testamento, depois o Antigo Testamento. Se você já fez isso, ou bem próximo disso, você vai ver que de Gênesis a Apocalipse, não encontramos nenhum servo do Senhor que só passou por bonança. Nenhum. Pelo contrário, a maioria passou por muita dificuldade, coisas terríveis. E esses homens perseveraram. É esse exemplo que Tiago quer trazer à mente dos irmãos a quem ele se dirige. Notem que aqui a ideia não é exaltar o sofrimento, como se tivesse um bem em si no sofrimento. Mas uma aplicação para nós é que o sofrimento faz parte da vida cristã. Na verdade, eu vou ampliar o conceito, e o sofrimento faz parte daqueles que são servos de Deus, desde o Antigo Testamento até hoje. A regra, como há exceções, mas a regra é que para o cristão, o sofrimento muitas vezes é para gerar maturidade, conformação com Cristo, correção na luta contra o pecado. Então, para mim e para você, quando nós passamos por sofrimentos, possivelmente uma dessas coisas está acontecendo. Se você que está aqui nessa noite, e eu que estou aqui nessa noite, se nós somos verdadeiros cristãos, a obra não está completa. A obra não está completa. Você não atingiu a maturidade, o nível mais alto de maturidade que você vai ter. O ensino da Escritura é que até o dia que nós estejamos glorificados com o nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos passos a avançar. Uns mais, outros menos, mas sempre temos passos a avançar. A verdade deve trazer conforto no nosso coração em um sentido. Primeiro, que Deus está trabalhando em nós. Se nós não somos ainda
e eu estou me referindo aos cristãos verdadeiros, eu creio que os irmãos são, se nós não somos ainda o que nós queríamos ser, o Senhor vai nos trabalhar. Nós vamos avançar mais cedo ou mais tarde, de um jeito ou de outro, mas nós vamos avançar, porque como na oração sacerdotal Jesus Cristo ora e ele diz assim: santifica-os na verdade. Jesus orando para o Pai lá em João capítulo 17, ele diz: santifica-os na verdade. Note que nós temos às vezes a equivocada ideia de que o processo de nos tornarmos santos seja uma responsabilidade única nossa. É responsabilidade nossa, mas de alguma forma maravilhosa, ela anda em paralelo com a soberania de Deus. Então nós temos que lutar contra o pecado para avançar em santificação, mas Deus nos santifica. Por isso que Jesus ora a Deus: santifica-os. Ação de Deus, santifica-os na verdade. Deus trabalha em nossas vidas por meio de tribulações. Todos aqui já experimentaram, eu já experimentei amadurecimento em tempo de sofrimento. Todos. Talvez não, é muito mais difícil você amadurecer quando as coisas estão tudo bem. É muito difícil, eu tenho uma dificuldade terrível. Mas quando você passa pelas lutas, pelas dificuldades, nós notamos que o Senhor nos dá crescimento, nos dá paz, nos dá sabedoria, e aquilo vai ficando, e você vai amadurecendo cada vez mais e mais. Por isso que Tiago diz que é importante perseverar. Só que observe um detalhe aqui no texto que nós estamos considerando. Existe um sofrimento que é qualificado nos profetas. Não é um sofrimento qualquer. Aqui é um negócio central aqui da ideia. Tanto Tiago quanto aqueles irmãos ali, Tiago citando os profetas como aqueles irmãos, não estavam sofrendo por qualquer coisa. Eles estavam sofrendo pelo nome de Deus. Estavam sofrendo pelo nome de Jesus Cristo. É um sofrimento superior. Aqui há uma lição muito importante nos nossos tempos. Perseguição, cadeias, tortura, assassinato, tudo que nós podemos imaginar e temos interpretado do que acontece nesses dias, pode acontecer com os cristãos um dia. Só que nessa tribulação, nessa dificuldade, não é para nós andarmos desesperados. Não podemos querer pegar esse texto de Tiago e relacionar o sofrimento que nós estamos passando, por exemplo, questão financeira, ou questão de relacionamento, ou questão até de saúde. Não. Isso são tribulações que nós temos que passar perseverantemente. Mas aqui Tiago está se referindo daqueles que sofrem em nome de Jesus. Essa era a razão do sofrimento daqueles homens. O problema é que o cristianismo, vou falar do contexto que eu conheço melhor, especialmente no nosso país, é acostumado com conforto. É acostumado com conforto. É bom, eu gosto, nós temos conforto aqui. Mas e quando começar? Se começar? E quando começar a perseguição? Se nós tivermos que enfrentar dificuldades, talvez de até perdermos a vida para adorar o nome do Senhor Jesus, nós vamos continuar adorando com o mesmo ânimo? Eu tenho uma certeza que aquele que for de Cristo verdadeiramente vai, porque ninguém pode escapar das mãos do Senhor. Aquele que Deus segura na mão dele não pode sair. Então, se você nessa noite entende que você é um cristão verdadeiro, se encoraje. Porque
independente de que tipo de perseguição nós, como igreja, formos passar, Deus vai lhe manter firme. E nós vamos lutar também. Responsabilidade humana, soberania de Deus. É melhor, à luz da Escritura, viver um cristianismo perseguido do que nos acostumar com o conforto. Onde está isso? Mateus capítulo 5, verso 11 e 12. Bem-aventurados ou alegres, felizes serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois na mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Aqui o motivo de alegria é difícil, mas é um motivo que o nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo: regozijem-se, alegrem-se, quando forem perseguidos, o insultarem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Queridos, deixa eu dizer algo que acontece, é comum, talvez muitos já tenham vivido isso. Pessoas que se convertem a Cristo, são convertidas a Cristo num seio familiar que não tem evangélicos. Não tem evangélicos. Pessoa, pela misericórdia do Senhor, alguém apresenta o evangelho, ela escuta em algum lugar, ela lê na palavra e o Espírito Santo de Deus faz a obra maravilhosa na vida dela e agora ela se sente atraída pelo evangelho. Aí ela começa a buscar uma igreja onde ela possa estar com seus irmãos. E aí sabe o que acontece? A pessoa começa animada. Mas aí vai o tempo, vai passando o tempo, as pessoas da casa dela, as pessoas do trabalho começam a estranhar a mudança de atitude e começam a questionar, porque tem muita baboseira que falam sobre os cristãos. Também não podemos ignorar parênteses, tem muito cristão que fala muita baboseira, fecha parênteses. Então, nessa história toda, aquele que é um verdadeiro cristão se sente pressionado de todos os lados. E às vezes vem para mim e lamenta: aconteceu isso, eu estou sofrendo assim. Não é um, não é dois, são vários casos. Estou sofrendo assim, estou com dificuldade no trabalho, estou com dificuldade em casa, às vezes até o marido, às vezes até a mulher. Aí eu leio essa passagem para eles. Eu digo: você tem que estar alegre. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa, olha o sofrimento qualificado aqui, Jesus Cristo. Quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Por isso que Tiago, voltando agora para o nosso texto, no verso 11, na parte A, diz assim: como vocês sabem, nós consideramos felizes, ou bem-aventurados, ou alegres, aqueles que mostraram perseverança. Tiago supõe que seus leitores conheçam as palavras de Jesus Cristo. É bem similar, é o mesmo ensinamento. Então, eles sabem que aquilo era um ensinamento de Jesus Cristo. Logo, é um conselho prático que ele está dando aqui. Continue perseverando pelo nome de Jesus Cristo. Passe por essas dificuldades e perseguições que vocês estão passando, confiando e proclamando o nome de Jesus Cristo. O segundo ponto que o texto vai nos mostrar é o exemplo de Jó. Está na parte B do verso 11. Eu vou ler a parte A para não ficar estranho, mas é a parte B que nós vamos considerar nesse ponto. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança, em outras versões, paciência de Jó, e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Agora Tiago traz um exemplo conhecido para mostrar um homem que padeceu grandemente e teve perseverança. E a perseverança deste homem foi recompensada. Este é o encorajador exemplo do profeta Jó. Quem foi este profeta? Quem foi o profeta Jó?
Se você for para o livro de Jó, lá no Antigo Testamento, e aqui eu vou dar um resuminho, você vai ver que estamos diante de um dos mais belos testemunhos da Escritura Sagrada, do profeta Jó. Diz assim, Jó capítulo 1, a partir do verso 1. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas. E possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Esse era Jó. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Olha que testemunho. Essa era a prática constante de Jó. Jó era um homem rico, o mais rico do Oriente na época dele. Mas era um homem santo. Não santo por causa de perfeição. Jó não era perfeito. Mas ele era um homem santo porque ele vivia pela fé em Deus. E ele era um homem santo que mostrava essa santidade no cuidado que ele tinha com os filhos. Olha o rigor de Jó aqui. Talvez meus filhos lá no íntimo, ou seja, até onde se enxergava os filhos dele, não haviam cometido pecado algum, mas talvez lá no íntimo tenham pecado e amaldiçoado a Deus. Por essa razão, Jó constantemente dava holocausto a Deus em favor de cada um dos seus filhos. Que prática salutar! O próprio Deus dá testemunho de Jó. Avança um pouco no texto, lá para o verso 7. Você está no verso 5, pula só um, vai para o verso 7. O próprio Deus dá testemunho desse homem, desse profeta. Ele diz: o Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Que maravilha escutar da boca do Deus Altíssimo um testemunho desse. Nota que é interessante que muitas vezes nós somos ensinados que Satanás foi lá com Deus tentar enganar Deus. Só que a verdade bíblica é que quem provoca Satanás é Deus. Satanás lá está perambulando e Deus diz: olha, tu já viste meu servo Jó? É um homem irrepreensível, um homem que teme a Deus e evita o mal. E Satanás caiu como um rato na armadilha e pediu a Deus permissão para que pudesse tirar de Jó seus bens, seus filhos e também sua saúde. Porque ele arrazoava, e aqui eu estou parafraseando, arrazoava com Deus, que é o seguinte: Jó teme a Deus e ele é tão bom assim, é porque ele tem tudo de bom, ele é rico, tem boa família, tem saúde, etc. Isso vai se desenvolvendo ao longo do livro, e aí Deus diz: então vai lá, tira essas coisas todas. Deus é conhecedor da verdade. E Jó perdeu o apoio até de sua mulher, perdeu saúde, filhos, propriedades e etc. Jó perdeu o apoio dos amigos. No livro de Jó como um todo, 16 vezes Jó pergunta por quê. E expressa queixa 36 vezes. Porém, Jó é perseverante. Por isso que eu creio que a melhor tradução desse texto de Tiago não é o que diz paciência de Jó, mas o que diz perseverança de Jó. E Jó era perseverante. E lá, avance um pouco em Jó, vá para o capítulo 13, verso 15.
Olha essa afirmação desse homem. Ele diz lá, capítulo 13, verso 15: embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Certo é que defenderei os meus caminhos diante dele. A expressão perseverança tem muito mais a ver com o significado desse texto de Tiago. Porque não é diferença somente entre sinônimos. Eu falei aqui no domingo passado. A paciência pode ser descrita como uma espera passiva, enquanto a perseverança é uma espera ativa. Tem mais a ver com resistência, apesar de todas as dificuldades. É a determinação ativa do crente, de cuja fé triunfa em meio às aflições. O que sabemos sobre a perseverança de Jó é que outro indício de que essa tradução é melhor é que o que sabemos sobre a perseverança de Jó é que Jó nem sempre foi paciente. Ele deixa transparecer sua impaciência quando amaldiçoa o seu nascimento. Jó capítulo 3, verso 1. Quando ele diz para os amigos dele que estão discursando, querendo convencer que ele tinha pecado, e que o pecado dele era a culpa de tudo aquilo que ele estava passando, no capítulo 16, verso 3, ele diz que ele não aguenta mais os discursos sem fim deles. Então, o que torna Jó um exemplo para aqueles cristãos e para nós? Ele é conhecido por sua firmeza, sua fé. Deus, por fim, abençoou Jó, que se manteve firme com o dobro de tudo que ele possuía anteriormente. Por isso que o texto em Tiago vai dizer: viram o fim que o Senhor lhe proporcionou? Sim, Deus se preocupa com seu povo, mas com seu povo verdadeiro. E esse povo verdadeiro persevera através das dificuldades. E com esses, olha como parece ter uma volta lá para Tiago. Olha como parece ter uma contradição, né? Ele diz: olha, vocês têm que ficar firme apesar das dificuldades. Mas depois ele diz: o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. É porque uma coisa não exclui a outra. A gente tende a pensar que o Senhor tem compaixão e misericórdia, não precisa fazer nada. Não. O ensino é: fique firme, persevere nas lutas, considere motivo de alegria passar por todo tipo de tribulação. Mas, com tudo isso, e não discordando, o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Isso significa que mesmo quando nós passamos por lutas e dificuldades, não pense que Deus não fica tocado pelas nossas angústias. Nós que somos seus filhos, não pense que Deus não sente, não se entristece, mas Ele traça a história do início ao fim do jeito correto, perfeito, bom. A nós cabe vivermos perseverantes apesar da dificuldade. A mensagem aqui de Tiago é: Deus os sustentará apesar de tudo que vocês estão passando, e não sem o que vocês estão passando. Não é vai para Deus que a vida vai ficar uma maravilha. Não. Apesar das dificuldades, Deus estará com vocês até a morte. O cristão não morre. Estou falando da morte aqui, a nossa morte. Mas o cristão verdadeiro é vida eterna. Já passou da morte para a vida. Esse texto tem que nos trazer a semelhança do que Tiago tentou fazer com aqueles irmãos: encorajamento. Por que encorajamento? Imagina uma criança que vai para o primeiro dia de aula. Aquela criança, ela
não gosta. Tem umas que gostam, né? Mas vamos usar o exemplo das que não gostam. Ela não gosta, ela está com medo. Ela chegou lá, ela não conhece ninguém, aquele local é estranho, ela sente um profundo medo, está acostumada só com os pais, com a família, e de repente, no primeiro dia, ela vai ser deixada na escola. É um sofrimento terrível. É um sofrimento terrível. O que os pais fazem muitas vezes para que aquele dia seja mais tranquilo? O pai fica lá com o filho, ou com a filha, e fica lá na escola. E aí, às vezes, fica um dia, 2 semanas, um dia a criança se acostuma, ou o pai desiste de ficar lá. Mas a verdade é que o cristão, no meio das dificuldades, tem um pai que nunca desiste, está sempre ao lado. Quando sofremos, não significa que Deus não está conosco. É o contrário. É aí que mais sentimos a mão do Senhor nos conduzindo. Quem concorda diz amém. É claro. E se você está aqui nessa noite e se sente só, porque não entregou a vida a Jesus Cristo, porque não confia que a obra de Deus, de vida, morte, ressurreição de Cristo, sangue entregue na cruz do Calvário, é capaz de lhe salvar, se arrependa dos seus pecados. Entregue a sua vida a Jesus Cristo de uma vez por todas. Esse é o Evangelho. A partir daí você nunca mais vai estar sozinho na escola. Na escola tem dificuldades, mas o Pai estará sempre com você. O terceiro ponto é o mau exemplo judaico. Vimos o bom exemplo? Agora nós vamos ver o mau exemplo judaico, que está no verso 12. Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim, e o não, não, para que não caiam em condenação. Aqui Tiago parece que dá uma guinada completa no assunto, e Tiago tem dessas, às vezes é um pouco difícil mesmo. Mas, a expressão sobretudo ou acima de tudo quer dizer que os leitores devem prestar muita atenção para a advertência que vem na sequência, a advertência para não jurar. Provavelmente nós vamos ver nos últimos, já estamos faltando poucos versículos para acabar, aqui é como se Tiago estivesse concluindo a carta e ele lembra de alguma coisa, ele coloca lá. Então ele está encerrando ali o ensino dele, e por isso que talvez de vez em quando a gente vai ver uma guinada para um lado ou para o outro. E aqui, qual é a intenção de Tiago ao ensinar que eles não deveriam jurar? Eles não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer coisa. É inconfundível a semelhança com o texto também do Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5, versos 34 a 37. Diz lá nosso Senhor Jesus Cristo. É impressionante, eu me surpreendi estudando para fazer a exposição de Tiago, como às vezes ele repete quase que com as mesmas palavras o ensino do nosso Senhor Jesus Cristo, inúmeras vezes na carta toda. E aqui temos mais um exemplo. Ele diz: mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto, nem um fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passa disso vem do maligno. Porque Tiago e Jesus Cristo ensinam essa verdade claramente. Aqui tem uma razão que o contexto pode nos ajudar a entender. Os judeus tinham muito rigor em não descumprir o terceiro mandamento. O mandamento da lei, dos 10 mandamentos, de não tomar o nome do Senhor em vão. Aí o que eles fizeram? Deram um jeitinho judaico, eu ia falar brasileiro, mas é quase igual. Eles deram um jeitinho brasileiro judaico ali para não usar o nome do Senhor em vão. Eles começaram a usar o nome de outras coisas. Ao invés de usar o nome do Senhor, ele jurava pelo céu, ele jurava pela terra ou por qualquer outra coisa.
e pensavam que assim não estavam se comprometendo e não trariam sobre si a ira de Deus. E Tiago está reprovando justamente essa prática habitual naquele contexto. É proibido no nosso fazer juramentos? Sim. Tanto Jesus quanto Tiago dizem, não jureis. Por quê? Vou tentar ilustrar. Imagine o tribunal, um procurador, advogados de defesa, advogado de ataque, o júri, os juízes. Imagine que nesse tribunal, o réu, ninguém falasse a mentira. Fosse mágico, você entrou ali e não pode falar mentira. Você não consegue mentir. Haveria necessidade de se jurar? Não, porque todos falariam sempre a verdade. E este é o ensinamento de Jesus que Tiago repercute agora. Que o cristão deve falar sempre a verdade. Não precisa jurar por isso ou por aquilo outro. Se todos falarem sempre a verdade, o sim seja sim e o não seja não, para que jurar? É dever cristão ser digno de confiança, dar testemunho da verdade. Cristão, pequeno Cristo, é miniatura, pequeno Cristo, discípulo de Cristo, e Cristo é aquele que é a verdade. Então não tem nada mais contraditório do que cristão mentiroso. Se Cristo é a verdade, o cristão não pode ser mentiroso. Pode lutar contra a mentira como um pecado a ser enfrentado, mas andar abraçado com a mentira não pode. Afinal, Cristo é a própria verdade. A conexão com os versos anteriores quer passemos por dificuldades terríveis, quer não, somos responsáveis pelo que dizemos. As circunstâncias não amenizam os pecados da língua, não ameniza a mentira. Não é para, eu estou passando por tanta dificuldade, eu vou mentir aqui. Isso aqui vai me ajudar. Cuidado, é o contrário da perseverança que Tiago está incentivando. A perseverança é se manter firme apesar da dificuldade, não arrumar um jeitinho, como fizeram aqueles judeus. Caminhando para a conclusão, assim como lemos na Escritura e encontramos na história da igreja, homens e mulheres passaram por terríveis provações, mas perseveraram e alcançaram as promessas do Senhor. Da mesma forma, há promessas para nós nas Escrituras. Tiago vai dizer, lá no início, volta lá, capítulo 1, verso 12, uma página só. Tiago, capítulo 1, verso 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, olha a promessa, olha que promessa maravilhosa, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Você ama a Deus, meu irmão? Você ama a Deus, meu querido? E amar a Deus envolve sentimento, obediência aos mandamentos, amar o próximo, ter comunhão com os irmãos, buscar uma vida de luta contra o pecado e santidade. Se depois de todas essas coisas você afirmar, eu amo a Deus, então, depois de aprovado, você receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. E essa promessa também é para você. Em nome de Jesus, amém.